Nossas mudanças climáticas. É pra já e é com você. Toda terça-feira, novo episódio na voz de Heloísa Fischer. Oi, aqui é a Heloísa. Como é que você está hoje? A gente segue junto, tentando discernir como lidar com as mudanças climáticas no cotidiano, com os sentimentos que essas transformações tão profundas e tão rápidas despertam. Mais do que só entender racionalmente, a gente precisa discernir à medida em que a realidade climática se apresenta diante de nós. Encarar ou fechar os olhos? Como agir? Para quê e por que agir? No episódio passado, eu comecei a série Pequenas Grandes Mudanças, um apanhado de ações para colocarmos em prática e, assim, começarmos a construir um território que seja habitável para nós, nossos filhos, netos, entes queridos e todo mundo. Eu falo de território no sentido usado por Bruno Latour, o sociólogo e antropólogo francês. O território onde vivemos e que foi tomado de nós pelos processos exploratórios ilimitados da globalização. Volta e meia eu falo desse pensador aqui porque o Latour joga uma luz diferente na nossa compreensão das coisas. Já já volto a ele, ao conceito de território, como isso se relaciona com as nossas mudanças climáticas e com o tema de hoje. Cada episódio dessa nova série destaca um conjunto de ações concretas divididas por temas. A série começou sugerindo ações relacionadas ao uso de energia dentro de casa. E hoje continua na energia, mas agora aplicada à mobilidade. Eu vou sugerir 10 ações relacionadas ao uso de meios de transporte para você incorporar na sua rotina. Próximos episódios serão dedicados à alimentação, hábitos digitais, uso de água, vida sem plástico, finanças, engajamento político e outros temas. Você vai ver que os temas se entrelaçam. Por exemplo, ao falar de hábito digital e uso de inteligência artificial, claro que se fala também de consumo energético e uso de água. Fica tudo meio misturado, porque a crise climática é assim mesmo, entrelaçada, embrenhada, sistêmica, com múltiplas relações entre elementos. Por questões didáticas e jornalísticas eu dividi em tema, mas está tudo junto e misturado. Agora há pouco, antes de gravar o episódio, eu estava relendo uns trechos do livro do Bruno Latour, chamado Onde Aterrar? Como se orientar politicamente no Antropoceno, lançado pela editora Bazar do Tempo. Eu vou ler um pequeno trecho que aborda o conceito de território, como eu mencionei há pouco. Abre aspas. Você já reparou que não são as mesmas emoções despertadas quando se é instado a defender a natureza, você boceja de tédio, ou a defender o seu território, você imediatamente se sente mobilizado? Se a natureza se transformou em território, não faz mais sentido falar em crise ecológica, em problemas de meio ambiente, em questão de biosfera a ser recuperada, selva protegida. O desafio é muito mais vital, mais existencial. Também muito mais compreensível, pois muito mais direto. Quando o tapete é tirado debaixo dos seus pés, você entende num segundo que precisará se preocupar com o assoalho. O que está sendo tirado de nós diz respeito a nossos vínculos, nosso modo de vida. A única certeza é que todos estão diante de uma carência universal de espaço a compartilhar e de terra habitável. Fecha aspas. Eu gostei desse trecho, pois mostra como o nosso território expressa vínculos, modo de vida. É só um fragmento, né? Porque no livro o Bruno Latour mergulha fundo na noção de território, globalização, crise climática. Recomendo muito a leitura. Tem um link para o livro na descrição do episódio. Um dos pilares do nosso modo de vida é a energia relativamente barata que vem de combustíveis fósseis, petróleo, gás, carvão. A nossa relação com o território passa também por mobilidade, pelos hábitos ao se deslocar. E isso nos leva aos meios de transporte e aos combustíveis fósseis. Como você se desloca? Usa muito carro? Você viaja de avião para trabalhar ou para passear? Em que medida você está disposto a mudar hábitos com o seu deslocamento?
E por que cargas d'água eu e você vamos sacrificar os nossos modos de vida se geral está fazendo o contrário ou se a gente tem problemas pessoais mais urgentes para resolver? Mudar hábitos tão arraigados quanto a vida baseada em petróleo seria só para os mais estoicos e abnegados? Mudar o meio de transporte e todas as outras mudanças que a crise climática nos coloca é mudança de paradigma. E mudança de paradigma é um dos principais pontos de alavancagem em qualquer sistema, é um dos melhores lugares para intervir em um sistema. Aí eu evoco a Donella Meadows, teórica do pensamento sistêmico, cientista ambiental, uma americana, né? Foi a principal autora de Limites do Crescimento, que é um texto de referência lá de 1972. Eu vou ler agora a seguir um trecho do livro Pensando em Sistemas, escrito pela Donella Meadows, lançado no Brasil pela editora Sextante. Abre aspas. Pessoas que conseguiram intervir nos sistemas ao nível dos paradigmas atingem um ponto de alavancagem que transforma os sistemas. Em um indivíduo, isso pode acontecer em 1 milissegundo. Basta um clique na mente e surge uma nova maneira de ver as coisas. Sociedades inteiras são outra questão. Resistem aos desafios de seus paradigmas com mais força do que resistem a qualquer outra coisa. Então, como se mudam os paradigmas? É preciso continuar apontando para as anomalias e falhas no velho paradigma. É preciso continuar falando e agindo em voz alta e com segurança a respeito do novo. É preciso que pessoas com o novo paradigma sejam inseridas em lugares de visibilidade e poder. Fecha aspas. Eu complemento a Donella Meadows, né? Me atrevo a fazer isso, né? Lembrando que você tem visibilidade e poder sobre o seu círculo de relacionamentos, no mínimo, né? Então, o seu comportamento mudando estimula amigos e familiares a também considerarem a mudança. E é assim que a gente vai instaurando, moldando, dando concretude ao jeito de viver que a Terra suporta. Porque esse jeito que a gente vive hoje, a Terra não suporta mais. Está respondendo à altura. Menos carros significa menos combustíveis fósseis, que significa menos gás carbônico na atmosfera. A medida segura desse gás na atmosfera para efeitos de aquecimento global é 350 partes por milhão. Ultrapassamos essa marca segura faz tempo e já passamos das 430 partes por milhão. Ou seja, situação punk hardcore. Tem que parar o uso indiscriminado de petróleo, gás e carvão, porque essa quantidade de gás carbônico poluente e aquecedor da atmosfera não pode mais crescer. E não basta só eliminar gradualmente, né? Como os países dizem que vão fazer e não fazem há 30 anos, desde que começaram as COPs, as Conferências do Clima. Então, voltando para o nosso pequeno grande círculo de influência, seguem 10 ações para você inserir na sua rotina ao circular aí por esse mundão afora, mudando paradigma e mostrando para a galera que dá para fazer. Então, dentro da cidade, vamos falar aqui de diminuir o uso de carro. Ação número 1. Caminhe para trajetos curtos. Isso eu já super faço, mas eu consigo fazer porque eu moro em um bairro bem aquinhoado de serviços. Número 2. Vá de bicicleta em vez de carro ou ônibus. Olha, essa é fácil, faz bem para a saúde, é barato, principalmente se você vive em uma cidade que tem sistema de bicicleta compartilhada. Mas eu confesso que eu tenho trauma, pois eu caí de bike na infância, quebrei um osso, fiquei medrosa e moro em uma cidade de trânsito violento que não respeita pedestre nem ciclista, né? O Rio de Janeiro. Ação número 3. Use transporte coletivo, ônibus, trem, bonde, VLT. Eu sei que os sistemas coletivos podem ser mal cuidados no Brasil, né? Que é um país fomentador de desigualdade estrutural. Mas a sociedade como um todo precisa se apropriar desses modais de transporte coletivo. Eu uso por opção, por princípio e por coerência. Aí agora umas ações para viagens. Ação número 4. Diminua o número de viagens aéreas, principalmente voo curto. Eu já comentei aqui que eu moro no Rio e tenho ido para São Paulo de ônibus. Olha, é duro trocar os 45 minutos de voo por 6, 7, 8 horas de estrada. Mas, de novo,
para mudar paradigma e para ser coerente, é assim que eu tenho feito. Eu aproveito para colocar a leitura em dia e para observar a nuvem, um dos meus hobbies favoritos. Ação 5. Prefira trem ou ônibus em vez de avião. Aqui no Brasil é difícil, né? Porque é um país tão grande e tendo se desmantelado a rede ferroviária nacional. Eu sei que o lobby automobilístico é forte, mas juro que não entendo por que o retorno de trem municipal interestadual está fora da agenda política. Ação 6. Faça viagens de férias próximas à sua região. Agora, umas ações que têm a ver com o trabalho, para diminuir transporte. Ação número 7. Trabalhe de casa, né? Faz home office para reduzir deslocamento. Essa é fácil, né? Se o seu tipo de trabalho e se o seu empregador permite. Ação número 8. Faça reuniões virtuais, em vez de se deslocar. E, por fim, 2 ações para quem precisa muito de carro. 9. Troque o carro a gasolina, etanol ou diesel por um elétrico. Essa é difícil, né? Mas é importante colocar no horizonte. Carros novos elétricos custam a partir de 100, 120 mil reais. Carros híbridos a partir de 180 mil. Ui, doeu aqui no meu bolso, né? Mas além de doer no bolso, tem a questão de autonomia, porque se você roda muito, você pode acabar tendo perrengue para recarregar o carro, né? Dependendo da estrutura da área onde você roda. E a ação número 10, economizar combustível. Para economizar combustível, evite acelerar ou frear bruscamente, procura manter a velocidade constante, usa o ar-condicionado com moderação e procure fazer manutenção preventiva do seu carro. Procure evitar ponto morto em movimento, excesso de peso no carro, vidros abertos com ar ligado e manter o pé na embreagem sem necessidade, porque tudo isso faz o carro beber mais combustível. Mantenha os pneus do carro sempre calibrados. Pneu murcho exige mais do motor e gasta mais combustível, além de ser perigoso. Marcha lenta também influencia no consumo de combustível, especialmente se o carro ficar parado com o motor ligado por muito tempo. Se você for parar por mais de 10 segundos, desligar o motor economiza mais combustível do que deixar ele ligado. Eu espero que essas 10 ações e as reflexões de hoje te ajudem a repensar os meios de transporte que usa. No próximo episódio, o tema da série Pequenas Grandes Mudanças será alimentação. Você quer receber lembretes de novos episódios e datas dos nossos encontros mensais por Zoom? É só se inscrever em nossasmudançasclimáticas.com.br e avisamos por e-mail. Eu agradeço a sua companhia e te espero em breve. Até!